Jota Santana. Agora sim, chegando aqui para você, para sua família, para os amigos, através, é claro, daqui da TVBM Channel e também da Rede Everest, bem como de todas as plataformas de streaming, podcast, para que você possa receber essa palavra e também conhecer histórias de vidas que certamente vão impactar a sua vida também, né? Hoje teremos um convidado especial aqui que vai contar um pouco da sua história e também trazer à luz, né, a palavra. É um homem de Deus, certamente tem muito a acrescentar. E eu quero começar o Radiamante de hoje com a leitura aqui que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 14, a partir do 1º versículo, que diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Agora, a partir do versículo 4, entenda como Deus falando com você. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Uma palavra profunda, para poder falar um pouco mais aqui, eu levaria mais meia hora, né, de programa, mas eu quero apenas que você reflita nisso aqui, em todas essas palavras. Pode acompanhar novamente, ler e reler, certamente Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Está lá em Oséias capítulo 14 e os versículos do 1 ao 8. Tenho certeza que Deus vai falar muito mais ao seu coração. Agora, eu quero começar o programa de hoje de uma forma especial, conversando com ele que já é meu amigo, né? Já estamos aí no convívio, porque ele tem uma rádio web, e para quem não sabe, eu trabalho desenvolvendo rádios webs e tudo mais, e ele tem uma rádio que é exclusivamente criada para evangelizar. O único fim da rádio é esse, e tem alcançado o seu objetivo. Vou falar com ele agora, pastor Fabiano de Araújo. Falei certo? Falou certo. Pronto, fala mais pertinho do microfone aí, que o senhor já é locutor de Jeová, né? Bom dia, irmão Jardel. Realmente a gente estamos juntos aí já há quase um ano. É uma amizade boa, né? Estamos trabalhando junto. Construtiva. E estamos aí dando alguns frutos, né? Graças a Deus. A nossa pequena rádio web tem começado agora a engatinhar, está sendo uma bênção. E é um prazer estar aqui com você no seu programa, aqui para falar sobre nós, sobre Deus. Vamos falar um pouco de cada coisa hoje. A começar de onde... Qual é a sua origem? Você é nordestino, né? Eu sou nordestino do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Olha, mais um amigo do Rio Grande do Norte. Lá do interior, né? Sou bem do interior mesmo, lá da região central do Rio Grande do Norte. Qual é o nome da cidade? Para que de repente tem alguém nos ouvindo de lá e sinta-se homenageado. Eu sou lá da cidade chamada Santana do Matos. Santana do Matos. Ok. É quase seu nome. Legal, né? Santana do Matos, e a gente sempre habitou ali no interior dessa cidade, que é uma cidade bem pequena, aí de 10 mil habitantes, e a gente mora no interior, num assentamento chamado Palestina 2. Ah, entendi. Um assentamento lá onde meu pai ganhou um terreno lá do governo, uma casa, e já está lá quase 30 anos nesse lugar. Bacana. Então o senhor se identifica com aquela história que a gente estava aqui em off, né? Porque a gente também conversa em off.
Eu estava falando sobre Davi, que eu me identifico com a história dele, porque a Bíblia fala que os descendentes de Davi viriam, né, das menores tribos e tal. E Davi foi escolhido, né, justamente de uma das menores tribos, que era Belém, Efrata. Né? A gente se identifica com isso porque Deus ele escolhe grandes homens de pequenas cidades. Né? Pois é, a minha cidade ainda não é a menor do meu estado, né? Mas é uma das menores. Né? Tá vendo tem aí? menor do que tem Parelhas, que é bem menor, mas a minha ainda é um pouquinho maior. Mas o assentamento de onde meu pai mora, de onde eu vim, é o menor, é um dos menores. Tá do vendo lugar, aí? né? E você veio para São José dos Campos, cidade capital da tecnologia, né? E está aqui trazendo a palavra para essas pessoas que tanto precisam. Exatamente. Mas e aí? O que trouxe você, a princípio, eu já imagino que é, mas o que trouxe você de uma das menores cidades do seu estado para vir para São José e construir esse lindo ministério que hoje nós vemos aí? Qual é o nome do ministério que você... É a Igreja Pentecostal Salvando Vidas em Cristo. Pronto, o propósito já está no nome, né? É verdade. Então, como lá é um lugar difícil para emprego, acho que a história é quase a mesma. É né? bem parecida, né? É difícil para emprego e eu vim para cá para trabalhar. Né? Eu vim a primeira vez em 98, fiquei 4 anos, fui embora e depois voltei em 2009, finalzinho de 2009. Eu consegui um emprego para cá de novo e já estou há quase 13 anos. Quem bebe dessa água... Ah, não fica lá não. Eu fiquei desesperado para voltar, não consegui, até que Deus abriu uma porta aqui e eu vim para trabalhar e já vai fazer 13 anos, se eu não me engano, 14. E casei, né? Construiu sua família toda aqui. Em São José, né? Certo. Você já era evangélico quando você veio para cá ou você se converteu aqui? Não, já era evangélico, né? Certo. Congreguei lá sempre. Na verdade, eu me converti aqui no final de 2000. Na primeira vinda. Na primeira vinda. Eu fui para lá e lá firmei lá mesmo, lá, se tornei obreiro. De certa forma, a primeira vinda foi estratégia de Deus para te converter aqui, para você voltar a construir sua história lá e depois voltar justamente com outro propósito e se estabelecer, né? Então, meu pai sempre foi crente, minha mãe, né, já era crente e já era um assembleano, só que eu detestava crente, eu odiava crente. Quando eu via um crente, eu mudava de calçada, porque eu não gostava desse povo. Existia um preconceito mesmo, né? Em relação... porque eu achava esse povo chato mesmo, que eles enchiam a paciência da gente. Né? Quando eu vi um crente, já mudava de calçada e... Esse povo que fica falando que tem que se arrepender, que vai vir o fim do mundo, né? Eu odiava esse negócio, Jesus te ama. Eu disse, ele ama você também. Não só ama eu, não. Eu ficava irritado com esse negócio. Muita gente vê, na verdade a maioria dos crentes, né, sempre fala, e é uma frase que a gente usa muito, que Jesus te ama, mas não é como forma de pedância, como muitos pensam, que a gente se sente superior. Nada disso. Pelo contrário, a gente entende que esse amor é para ser compartilhado, né? Verdade. E aí, eu também partilho desse ódio inicialmente pelos crentes, mas é assim mesmo. Saulo também odiava os crentes e se tornou um dos maiores homens de Deus, né? Verdade. Na verdade, é a forma de abordagem. Porque quando você vai oferecer algo que alguém não quer, sim, é irritante. É bom você oferecer um produto que a pessoa está querendo comprar. Aí é bom. E agora você está falando já na língua, na sua profissão mesmo, né? Na minha profissão, né? Que então, por sinal hoje é um comerciante hoje, né? Você trabalha hoje para você mesmo, né? Hoje eu sou um pequeno empresário, microempresário, trabalho no ramo de vender eletrodoméstico, cama, mesa e banho, né? Já tem uns 5 anos que eu estou... Na verdade, a minha vida inteira foi mexer com isso. Agora, para mim, né, faz fazer uns 5 anos. Que hoje é o que é o seu negócio, né? É o meu negócio. Né? Eu trabalho hoje em dia com a tecnologia, o WhatsApp, né? A gente trabalha de casa mesmo. Olha que maravilha, hein? Não precisa ir, agora o Pix você não precisa ir buscar, já cai na sua conta. Tá bom demais, né? É aquela bênção, né, que Deus preparou pra gente, né? Então, como diz a palavra, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, né? Não traz. Na verdade, eu vim para cá, para São José, em 2009, para mim trabalhar como cobrador. As pessoas vendiam e eu passava de moto cobrando, recebendo.
Literalmente a sua vida então foi lidar com dinheiro, né? Lidar com dinheiro. Que bacana. Lidava com dinheiro e foi uma das profissões que eu mais amei, porque eu ganhei muitas almas para Jesus. Ah, foi? É fácil demais você ganhar alma para Jesus para cobrar ele, porque o cara chega lá, tá lá. O cara não vai ficar bravo com você, o cara vai falar da vida dele. Aí você fala de Jesus para ele. Eu ganhei muitas pessoas, né? Arrumei muito emprego para muita gente para poder me pagar. Que legal, né? né? E até hoje eu gosto disso. Eu sou um ótimo cobrador. Eu fui eleito o melhor cobrador do Vale do Paraíba. Olha aí, então para você que deve ao pastor Fabiano, não fica triste não, ele é um bom cobrador, né? Não desiste nunca. O segredo da cobrança não é você brigar, é você nunca desistir. Uma hora alguém tem dinheiro para você. Eu costumo dizer que não é o cobrar em si, e acho que você tem muito a dizer sobre isso, não é ruim. É a forma como você cobra, né? É saber cobrar, né? Pois é. Então, o meu antigo patrão, ele disse, se Fabiano não receber, esquece. Se Fabiano não receber, você era o último recurso, era né? o recurso. Dá para ele, que ele vai lá e ele vai conseguir receber. Que se legal. ele não receber, ó, rapaz, esquece. eu fico assim maravilhado como Deus consegue exaltar todos aqueles que o servem em todo canto que você for, independente da profissão. Se você é servo de Deus, se você faz aquilo com afinco, com amor, né, com empenho, você será exaltado, não tem a menor dúvida disso. E daí eu gostaria de saber também de como começou o seu ministério, que é o ministério hoje, já tem muitas ovelhas, graças a Deus, né? Você acompanha, inclusive, eu até brinco que é a Igreja da Kombi, né? A Igreja da Kombi. Como é que surgiu essa ideia, o ministério e esse transporte que é exclusivo para a sua igreja? Então, o meu ministério começou assim que logo eu me converti. Eu sempre fui uma pessoa articuladora, gosto de convidar as pessoas para a igreja, então sempre as pessoas me seguiam para ir para a igreja. Eu sempre levava, desde quando eu aceitei Jesus, aonde eu estava eu gostava de levar gente para Jesus, né? E fui amadurecendo essa ideia, e aí eu me tornei evangelista, devido ao meu trabalho, né, que eu já ia cobrar as pessoas e falar de Jesus e mandar o povo para a igreja. Você já era evangelista antes de receber o cargo, né? Antes de receber. Entendi. Aí eu fui consagrado, separado evangelista. Inclusive, eu abri com alguns pastores mais de 5 igrejas antes de abrir a minha. Olha só. E elas estão de pé até hoje. Glória a Ajudei Deus. essas pessoas, né? Quando eu chegava lá, estava só ele praticamente, algumas pessoas, e começava ali a levar pessoas. Daqui a pouco chegava gente lá que disse, um rapaz de moto passou lá e falou da igreja e eu vim conhecer. Olha né? só. Aí, mas ele não está aqui, diz, é difícil ele vir, porque nessa época eu trabalhava direto, porque quem trabalha de cobrança, você não tem folga, né? Porque a pessoa diz, amanhã 10 horas. Você trabalha na folga das pessoas, né? Exatamente. Eu sei como e é se a que pessoa marcou, você tem que ir, porque se você não for, aí a pessoa diz, esperei você ontem, você não veio, aí você perdeu. Funciona assim para quem vende patrocínio também, não é isso, Herbert, né? O Herbert sabe bem disso aí. Então, o Davi Azevedo, que está para chegar também, é o nosso representante aqui da BMC Channel. Mas olha, e aí? Você ajuda a construir as igrejas dos pastores. E daí que veio a ideia, foi um sonho, Deus falou contigo. Como é que aconteceu para você criar o ministério que hoje existe em São José? Na verdade, foi muito difícil. Eu não era pastor, então não poderia abrir igreja, né? Eu não era pastor. Que evangelista está abaixo do pastor, né? Eu não abaixo tinha... eu digo assim, no cargo, no caso. No caso, né, como que eu posso lhe dizer? No cargo e na ocupação, né? Uma ocupação é diferente da outra. Sim, sim. Então, não que era menos importante. Era outra função, né? Só que aí, o pastor que eu estava congregando na época, né, ele não me deu o apoio que eu precisava. Então, eu fui, na verdade, nessa caminhada, me tomaram 2 igrejas, né? Porque até no meio dos crentes tem pessoas... Isso não é de agora, isso é desde a igreja cristã primitiva, já existia isso. As pessoas aí que trapaceiam com a gente, né? Sim, sim. E aí a gente começou uma igreja lá na Zona Leste, lá no Parque Nova Esperança, e estava indo tudo bem, e quando deu... Isso já foi aqui mesmo em São José? Aqui em São José. Tá. E aí eu passei uma crise no meu casamento anterior e eu tive que divorciar, e por causa disso
aquele pastor que era meio que sócio meu, ele tomou a direção de tudo, e tudo que a gente construiu, ele ficou para ele. Inclusive está até hoje lá, funcionando. Entendi. E aí eu cheguei a casar de novo com a minha atual esposa, graças a Deus, eu conheci ela num momento muito difícil. Por sinal, repete o nome dela aí, porque às vezes eu esqueço, né? Priscila, pastora Priscila. Pastora Priscila, grande abraço aí, né? E é uma mulher de Deus realmente. E foi Deus que colocou ela na sua vida, porque eu acredito que a mulher, quando é de Deus, acaba ajudando bastante no ministério, né? Então, aí a minha ex-esposa, ela não era crente. Então, ela não ajudava, mas também um pastor que a esposa não é crente também não funciona muito. Realmente. Né? E aí passamos uma luta aí terrível, eu acabei separando. E por causa disso eu perdi uma igreja, né? E aí eu conheci a minha esposa atual, casei com ela. E aí eu conheci um outro pastor. Que a gente abrimos um ministério que era igreja... Era quase o mesmo nome. Igreja não era pentecostal, era a igreja, agora eu esqueci. Era um nome similar. Era um nome similar a esse. Sim. E aí começou a crescer, em pouco tempo a gente estava com quase 80 pessoas naquele ministério. E Deus nos deu 2 ex-mães de santo para a gente cuidar em Jacareí. Elas largaram lá, né, a antiga fé. A antiga fé e disse, não, agora a gente quer ser evangélico, a gente precisa de alguém que venha aqui nos instruir, que venha. E aí eu gostei da ideia e toda terça, quinta e domingo a gente estava indo lá para Jacareí e Deus nos deu uma igreja lá com essas 2 pessoas. Deus deu um ponto com 30 cadeiras montada para a gente cuidar dessas 2 pessoas. Só que aqui em São José tinha a outra igreja, que tinha quase 80 pessoas, mas tinha um outro pastor. Então eu comecei a ficar mais para lá por causa dessas 2. Acabou dando mais prioridade justamente pela necessidade das irmãs. Exatamente. E o pastor ele não deu muito valor a esse negócio. E aí acabei que eu perdi a igreja daqui para ele também. É que o lado evangelista falou mais alto no seu caso, né? Você, como evangelista, tinha aquela preocupação pelas almas ali, o cuidado de não permitir que se afastasse do evangelho, né? E tudo mais. Aí eu peguei essas irmãs, principalmente uma, era alcoólatra, estava doente e tal, fomos cuidando e ela se tratou, ficou boa, se firmou com a gente. E aí, como a gente perdeu a igreja aqui, a gente ficou só lá. E aí surgiu a ideia de alugar uma van para levar para Jacareí. Todo domingo a gente alugava uma van e levava uma van de gente para Jacareí, né? E tô começando a entender. Todo domingo a gente fazia isso, só que é longe para você estar, né, com criança, de van para Jacareí. E lá estava crescendo. E o custo também, que é muito alto, fica gastando com van, né? Não era nem tanto o custo, era a disponibilidade das pessoas no domingo, porque ia chegar aqui quase 11 da noite e tal. Sim. E aí começaram a dizer, por que a gente não abre uma igreja para cá? Aí eu fui somar o dinheiro que gastava com um van, dava para pagar um aluguel. E a gente alugou um ponto para cá e começou o ministério. Só que nunca Deus me deu gente ali perto, né? Os meus membros são do Galo Branco, são do Majestic, Capão Grosso, sempre é de longe. Não tem ninguém ali pertinho. Então, sempre eu estava indo buscar. Eu tinha um Corsinha na época, e minha esposa tem um carro, e nós ficava carregando no carro. Então, a despesa, a gente foi botar na conta, estava alto. Até nisso, Deus quis usar você como evangelista, porque você morando no Galo Branco, as pessoas dali poderiam se converter, mas Deus não, ele escolhe pessoas de longe, que é para forçar esse seu lado ministerial, né, do evangelismo. Aí toda vez que eu vou até a igreja no Novo Horizonte, eu levo gente do Galo Branco. Fica lá no Novo Horizonte, essa igreja hoje que você dirige ali. Eu dirijo. E aí surgiu a ideia, né, aí foi crescendo o número de pessoas, e aí eu precisaria estar dando 2 viagens, até eu dar 2 viagens de carro e começar o culto, não dava certo. Aí surgiu a ideia de eu trocar o meu carro numa Kombi, né? E aí a Kombi dá para levar 14 pessoas, 15 uma vez. Vai pela fé ali, realmente. Pela fé. E aí já vai fazer quase 2 anos que a gente pegou a Kombi, né? Tomara que não tenha ninguém do Detran nos assistindo nesse momento agora, né? Pois é, mas aí... Mas é viaginha perto, assim. Eu sei. Né? E Deus tem nos abençoado, né?
com a Kombi, aí a gente faz essa obra, leva E o traz as endereço, pessoas. o nome da rua lá no Novo Horizonte? A Rua dos Vidraceiros 66, Parque Novo Horizonte, tá atrás do UPA lá do Novo Horizonte. Até o número é proposital, né? Deus escolheu a dedo. 66, para quem não sabe, é a quantidade dos livros da Bíblia, né? Então, que curioso, né? Realmente. Pois é, onde era a antiga igreja Breve, né? Onde era a igreja do pastor Vaso, do saudoso pastor Vaso, né? E agora está sendo a Salvando Vidas em Cristo. Que bacana. E aí, dessa ideia da igreja, você nutria essa vontade de ter uma rádio para poder falar do amor de Deus? Como é que veio a ideia também da criação da web rádio? Então, eu nunca gostei muito de mídia, é tanto que eu não gosto muito de divulgar, né? Eu não gosto muito de mídia. Mas tinha um pastor que congregava comigo, ele só via dizendo que ia montar uma rádio, só via ele comprando peça. E comprava isso e comprava aquilo. E a rádio dele nunca saiu do papel. Sempre estava faltando alguma coisa. Meu Deus. Aí eu falei, mas está errado. Eu acho que hoje em dia não precisa de tudo isso para você, né, para você ter aí uma mídia para você se comunicar. Eu vejo as pessoas aí fazendo vídeo no celular e dá certo, né? Então eu acho que se você tiver o chamado para tal área, Deus vai te usar. E eu procurei saber, procurei pesquisar a respeito de uma rádio web, o que precisaria tanto. E aí eu corri atrás e é bem pouca coisa para montar, né? Você percebeu, né? Eu percebi, fui lá e montei. E já vai fazer mais de um ano que a gente montou. Né? E agora, tem sido bênção, hein? Realmente. Aí eu esperei que algumas pessoas lá da igreja se interessassem por tal coisa, mas ninguém se interessou. Agora que estão se interessando depois que eu estou fazendo, né? Mas é sempre assim. Né? O líder não é aquele que manda, é aquele que vai na frente, né? Então, quando eu montei a rádio e tal, e ninguém se propôs ela ficava lá rodando só louvor, só louvor. E aí eu falei, não é justo a gente estar investindo numa coisa para ficar parado. Sim. E aí eu levei ela para minha casa e agora já vai fazer 2 semanas que eu estou lá fazendo uma programação de 1 hora. Programação ao vivo todos os dias lá, né? Na segunda, Estação Nova Jerusalém. Segunda a sexta, né? E às 10 da manhã, né? 10 da manhã. E aí agora outras pessoas lá da igreja estão querendo fazer também. Então provavelmente Olha vai aí, encher o dia inteiro de vamos gente ter lá. programação 24 horas ao vivo agora. 24 horas, né? Que as Que pessoas bacana. estão se interessando para fazer. Então, porque assim, na verdade, eu sempre tive sonho de ser pastor. A minha vida inteira, desde que eu aceitei Jesus, eu queria isso para a minha vida, né? Eu vejo muitos pastores dizendo que não queria, porque aqui, eu não acredito nisso. Porque Deus não vai fazer uma coisa que você não quer com você. Sim. Ele só vai fazer aquilo que você quer. Comigo é assim, uma coisa que eu não quero, Ele não vai fazer comigo. É que eu acredito que primeiro ele coloca em nós já aquela vontade, né? Ele usa características que estão presentes para que a gente possa fazer esse papel, né? Então, eu vejo aí muito testemunho, que o cara dizia que não queria, que não sei o quê, que Deus foi lá e pegou ele à força, pelas orelhas. Eu não acredito nesse negócio, não. Eu sempre quis, desde quando aceitei Jesus, e era o meu sonho. Foi a maior dificuldade para mim ser ungido pastor. Foi terrível. Eu queria tanto e eu não tinha oportunidade. Mas graças a Deus, já há quase 8 anos, eu recebi a consagração, a ordenação pastoral. E estamos aí já há quase 8 anos com o nosso ministério Salvando Vidas em Cristo. Como sempre eu costumo dizer, no tempo de Deus, né? No tempo de Deus. Só que assim, não é fácil. Nunca é. Eu vejo essas pessoas dizendo que não queria, e Deus foi buscar ele lá não sei aonde. Rapaz, eu fico duvidando, porque comigo não foi assim, não. Realmente. Mas eu acredito que vai muito da questão do princípio, do amor, pelas almas, inclusive, né? Quando você tem o propósito de ganhar almas, diferente de você ser pastor apenas por ser pastor, né? E na verdade, eu não queria ser pastor presidente de nada, eu só queria cuidar de pessoas, que é o meu intuito maior, é cuidar de pessoas. Só que de eu tanto ver, né, nas igrejas por aí, não sei se você já viu, principalmente igreja que paga aluguel, quando vai chegar na semana do aluguel, o pastor sobe lá e diz que está quase fechando a igreja, porque não tem dinheiro, e eu fico olhando, mas rapaz, onde é que esse homem vai? Aí eu dizia, Deus, se o Senhor me der, o Senhor vai ver que
miséria não vai ter na minha vida, né? Porque o dinheiro do Senhor é do Senhor, para pagar as coisas da igreja, né? Eu ficava indignado. Como que pode um lugar cheio de gente e o cara tá lá todo mês, principalmente na semana, aquela semana, né? Do dia 5 ao dia 10, é porque tá difícil, é porque se não vamos fechar e nunca fecha, né? Nunca fecha. Porque assim, se Deus der algo para você, Ele dá condição. Mas aí, pastor, vai entrar aquela questão que eu costumo dizer que tudo que acontece na nossa vida, tanto bom quanto ruim, é porque Deus está nos preparando para algo maior. Deus já escolheu um cara que era um excelente cobrador, evangelista, para cuidar das ovelhas dele, porque sabendo cobrar, você jamais vai precisar ficar passando por isso aí. Você entendeu? Pois é a forma dele trabalhar. E uma coisa, eu não gosto de pressionar, de pedir para ninguém, né? Quando eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei a ir lá em Jacareí, por causa daquelas 2 pessoas, né? Eu trabalhei 1 mês e meio só, colocando gasolina e pagando pedágio do meu bolso. Deus gostou da ideia e sempre levantava alguém sem eu pedir para me abençoar. É assim, né? E de lá para cá vai fazer 9 anos, quase 9 anos que a gente está em Jacareí. Eu nunca botei uma gasolina, nem paguei um pedágio do meu bolso que não seja de dízimo e oferta das pessoas que me ajudam, sem eu pedir. A prova de que Deus é fiel. Pastor Fabiano, seus contatos para quem queira de repente conhecer melhor o seu trabalho, de repente pedir um conselho pastoral, conhecer o seu ministério, visitar lá, como é que as pessoas fazem para encontrar o pastor Fabiano de Araújo, né? E o ministério? Igreja Pentecostal Salvando Vidas em Cristo. Então, você vai me encontrar toda quarta e toda sexta em Jacareí, na Avenida Estrada Municipal 535, no bairro Bela Vista, próximo a Igarapés, às 19h30, né? Ou aqui em São José, toda terça e quinta, hoje tem, né? Às 19h30. Então hoje mesmo, quer dizer, hoje não, porque o programa vai ao ar no sábado, né? Mas toda terça-feira e toda quinta-feira. E todo domingo, nós estamos ali na Rua dos Hidraceiros 66, né? No Parque Novo Horizonte, às terça e quinta, às 19h30 e domingo às 19h. E também você pode me achar pelo meu WhatsApp, que é 988-03-9566, e agora pela rádio web, né? Estação Nova Jerusalém.com. É isso aí. Isso aí. Então, como eu disse, eu não gosto muito de mídia. Eu não tenho Instagram, também não tenho Facebook, né? Não busca status para si, mas tem feito um excelente trabalho para as almas. Isso é louvável e eu parabenizo aí pelo excelente trabalho, né? Pastor, foi um prazer bater um papinho, contar um pouco da sua história. Eu costumo dizer, eu falo isso quase em todos os programas, não se conta uma vida em poucos minutos. Verdade. Mas já dá para pelo menos ter uma ideia do que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, né? Verdade. Eu agradeço a você pelo convite, né, de estar aqui na sua programação. Espero que tenha contribuído para que venha crescer mais e mais a sua programação, né, nesse dia. Confesso que eu vim porque foi para você. Se outra pessoa não iria. Como eu disse, eu não gosto de mídia. Mas considere que foi para Deus, porque a sua vida vai impactar outras vidas. É. Aliás, eu aproveito para agradecer a você que está conosco aqui pela BMC Channel, pela Everest, pelas plataformas de streaming podcast. Nosso muito obrigado, independente do canal pelo qual você nos ouve ou nos assiste. Que Deus continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida, a sua família. Todos os sábados, às 13 horas, nos domingos tem reprise às 10 da manhã pela Rede Everest. E o tempo todo é só pesquisar o Radiamante. Galera, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Neste Dia das Mães, queremos homenagear mães incríveis, mães empreendedoras. Vocês são verdadeiras super mulheres, equilibrando os desafios do mundo dos negócios com a alegria da maternidade. Nós sabemos que a sua vida é uma verdadeira maratona, com um pouco tempo para si mesma, né? Por isso, temos um presente especial para vocês. Uma dica valiosa que vai te ajudar a alcançar o sucesso nos negócios sem deixar de lado a maternidade.
Prepare-se para receber essa inspiração. Como mamãe empreendedora, é compreensível que você tenha uma agenda cheia de compromissos e de demandas também. No entanto, é essencial você encontrar tempo para se conectar verdadeiramente com os seus filhos. A dica especial que temos para você é cultivar momentos de conexão genuína com seus filhos, onde você possa se desconectar das preocupações do trabalho e se dedicar completamente a eles. Esses momentos preciosos não só fortalecem os laços familiares, mas também proporcionam um equilíbrio vital para o seu bem-estar emocional e o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Quando você estiver em casa, reserve um tempo diário para se dedicar exclusivamente a eles. Desligue-se das preocupações do trabalho, coloque de lado o celular e esteja presente de corpo e alma. Aproveite para conversar, brincar, ouvir suas histórias e se envolver em atividades que estimulem o vínculo afetivo. Esses momentos de conexão não só trarão alegria e felicidade para a sua família, mas também ajudarão você a recarregar as suas energias, renovar a sua motivação e se inspirar para enfrentar os desafios do mundo dos negócios. Então, mamãe, aproveite esse presente especial. Cultive momentos de conexão com seus filhos. Eles serão sua fonte de amor, de inspiração, de força que você precisa para alcançar o sucesso dos negócios, sem deixar de lado a maravilhosa jornada da maternidade. E lembre-se, também é importante você cuidar de você mesmo. Reserve um tempo para descansar, praticar um autocuidado, nutrir a sua própria autoestima. Cuide do seu bem-estar físico, mental e emocional, porque isso é um impacto positivo em todas as áreas da sua vida. Encontre atividades que lhe tragam prazer, que tragam tranquilidade. Tire alguns momentos do seu dia para se dedicar a essas práticas, recarregando suas energias e fortalecendo a sua resiliência. Lembre-se também de que você é uma mulher incrível, além de mãe e empreendedora. Mantenha seus interesses e paixões vivos, reservando tempo para atividades que lhe tragam alegria e satisfação pessoal. Acredite em si mesmo e no seu potencial. Você é uma mulher forte e capaz, que pode conciliar com maestria os seus negócios e a maternidade. Não deixe que os desafios do dia a dia abalem a sua confiança. Lembre-se sempre de que você é uma inspiração para os seus filhos e uma referência no mundo dos negócios. Neste Dia das Mães, celebre o equilíbrio entre a maternidade e o empreendedorismo. Valorize aí os momentos de conexão com seus filhos e invista em seu próprio bem-estar. Seja gentil consigo mesmo e saiba que cada passo que você dá, tanto no cuidado da família quanto no crescimento do seu negócio, é uma vitória. Desejamos a você, mamãe empreendedora, um Dia das Mães repleto de amor, alegria e sucesso. Continue sendo essa mulher incrível que você é, inspirando a todos com seu espírito empreendedor e o amor incondicional. Você merece todas as homenagens e reconhecimento por conciliar tão bem a maternidade e um mundo dos negócios. Feliz Dia das Mães para todas as mães empreendedoras. Vocês são verdadeiras guerreiras e merecem todo o amor e gratidão nesse dia especial. Para as mamães que estão com dívidas, gostariam de realizar um sonho com seus filhos, mas não sabem como fazer, eu quero deixar aqui o meu presente de Dia das Mães para você. Monte uma estratégia. Pense o que você gostaria de realizar com seu filho, que hoje você não consegue porque as dívidas estão consumindo todo o seu dinheiro. Feito isso, você vai olhar qual que é o valor, quanto custa para você realizar isso que você gostaria de realizar com seu filho. Tudo bem? Vamos supor que seja um passeio.
um passeio em família em um parque da região que o filho gostaria muito de conhecer. Você pesquisa, levanta o preço, tá? E qual que é a estratégia para você conseguir realizar sem se endividar mais e sem deixar de realizar o que você e o seu filho, a sua família, enfim, gostariam. Você pode fazer uma renda extra. Uma renda extra pode ser o seu próprio trabalho. Vamos supor que você é uma professora. Então, você vai falar assim, eu vou dar aulas particulares sou professora de matemática, vou dar aula particular de matemática para duas pessoas que precisam. E esse dinheiro vai ser destinado para realizar esse nosso passeio. Ou vamos supor que você é uma psicóloga. Então, você fala assim, eu vou abrir um horário a mais na minha agenda e esse dinheiro é destinado para isso. Ou você pode optar por algo que seja fora da sua profissão, por exemplo. Vamos supor que você faça um bolo, um brigadeiro, uma torta muito gostosa, que sempre recebe elogios. Então, você pode falar assim, então eu vou fazer para vender no meu bairro, no meu condomínio, na minha vizinhança, e esse dinheiro vai para realizar esse objetivo. Então, essa é uma estratégia que você pode usar. Você vai estar realizando um sonho seu, junto com o seu filho, sem se endividar por isso e sem deixar, que as dívidas que você já tem que pagar te impeça de realizar esse sonho. Tudo bem? Então, fica para você esse meu presente de Dia das Mães. Depois, nos conte como foi realizar esse desejo de vocês. Feliz Dia das Mães! Qual a herança você quer deixar para os seus filhos? Estamos nas vésperas do Dia das Mães e eu gostaria de deixar um presente especial para você, mamãe investidora. A mãe, nós sabemos, convive muito mais tempo com os filhos do que os pais. Bom, e com certeza as mães sempre pensam no futuro dos seus filhos. Elas trabalham para deixar alguma herança para os seus filhos, seja ela uma poupança, seja um investimento, seja uma empresa, um bem material, ou algo que elas aprenderam e transmitem para os seus filhos. Não importa qual seja essa herança. As mães sempre procuram trazer segurança para os seus filhos, sempre buscam trazer de alguma forma com que os seus filhos aprendam alguma coisa com elas e que isso possa ser transmitido de geração em geração. Isso nós chamamos de legado. Legado é algo que nós transmitimos de geração em geração. Consequentemente, as mães procuram transmitir bons hábitos para os seus filhos, ensiná-los a ser bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, a cuidarem bem da sua vida financeira, a administrarem bem os seus bens materiais, aquilo que elas ajudaram seus filhos também a construir. As mães procuram sempre ajudar seus filhos a serem organizados financeiramente, de forma que eles possam construir a sua prosperidade financeira, serem comprometidos com a sua produtividade, com a sua formação. Percebemos sempre que as mamães que incentivam os seus filhos a estudarem e sempre tem aquela frase: estude, meu filho, para você ser alguém na vida. Bom, essa é uma herança que as mães sempre procuram deixar para os seus filhos. Esse é um legado que as mamães sempre procuram deixar para os seus filhos e construindo isso desde a infância. Mas nós sabemos que, além dos bens materiais, existe muito mais coisas que nós podemos transmitir para os nossos filhos. E eu gostaria de deixar para você aqui algumas delas. Ensine os seus filhos a terem sonhos, a terem metas e terem objetivos. Isso é muito importante para que eles possam olhar para frente e mirar
nos seus objetivos. Os sonhos fazem com que eles construam o lugar aonde eles querem chegar. Então, incentive os seus filhos a sonharem sempre, para poder realizar os objetivos que eles têm. Ensine os seus filhos a terem valores, pois são os valores que nos movem. São os valores que movem as nossas vidas e é por causa dos valores que nós tomamos as decisões que nós tomamos. Ensine seus filhos a construírem as próximas gerações com amor, com valores sólidos, a plantarem boas sementes para poderem colher bons frutos no futuro. Bom, a liberdade financeira que nós podemos desfrutar perto da presença daquele que nós amamos, sempre vai ser a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. A melhor herança é a nossa família, é aquilo que nós temos de melhor. Então, querida mamãe, que nesse Dia das Mães você possa desfrutar da sua herança, que é os seus filhos, e deste legado que você tem construído e deixado para eles. A Alessia deseja a todas as mamães que nos ouvem um feliz Dia das Mães e que você possa construir todos os dias, a cada dia, a sua herança com a sua família e com seus filhos. Afinal, nós não falamos só de dinheiro, mas nós queremos falar sempre das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Feliz Dia das Mães! A minha mãe, ela é companheira, ela é guerreira, ela não desiste nunca. Mesmo destruída, mesmo com dor, mesmo com, sei lá, você é a melhor pessoa que tem no mundo. Minha mãe, ela tem um coração enorme, né? Muito grande, tão grande que ela sofre até pelo sofrimento dos outros. Ai, não sei nem como explicar. Minha mãe é minha mãe, né? A Rose do Posto, a minha melhor amiga, a pessoa mais incrível, mais maravilhosa que eu conheço. É uma pessoa muito simples, ela ama o que faz, ser avó, ser esposa, ser mãe. Eu me espelho muito nela como pessoa. É uma mãe que chora junto com a gente nas nossas derrotas, quando acontece alguma coisa. É aquela mãe que sorri com a gente com as nossas vitórias, é aquela mãe que dá bronca quando precisa, mas também sabe abraçar, sabe dar um sorriso quando precisa. Ela é incrivelmente fofa. Às vezes ela fica dando aqueles piti, dizendo que talvez é nervosa, mas não, ela só é fofa. Muito elétrica em alguns quesitos, tipo de querer ficar futricando nas coisas da casa mas eu só consigo pensar em como ela é fofa. Eu digo assim que a minha mãe é uma base sólida da família. E isso é que transferiu toda essa confiança para a nossa família. Eu sempre falo que amo ela. Sempre, 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 mesmo que seja por WhatsApp, eu tô falando que amo ela. Às vezes a gente não dá tempo de se ver e pela correria do dia a dia, eu chego, ela tá saindo, ela chega, eu tô saindo. Então, quando eu preciso dar uma relaxada, eu ligo para ela, mais ou menos 10 horas da manhã, e digo: mãe, faz uma costela cozida para mim, eu vou jantar na sua casa. Ela também é uma excelente cozinheira. A sopa de mandioca dela e o peixe ensopado não tem igual. O tempero dela é uma coisa espetacular. Eu vejo pouco a minha mãe, porque ela mora em Palotina, e aí ela vem pra cá só no final de semana.
A vida de mãe é isso, às vezes é abrir mão de uma coisa para o filho ter a outra, né? Chegar em casa, mesmo que esteja muito exausta, ela sempre quer estar de bom humor para receber a gente e trata a gente muito bem, ela é tão fofa. Quando eu me formei, sabe, aquilo era dela, aquele momento era dela. Foi um sonho que ela não conhecia, um bebê que ela estava no colo e falaram para ela que tinha uma criança e perguntaram se ela queria. E ela, na hora, soube que aquele sonho era real, que não era nada tão fictício assim, que aquela criança tinha que ser dela. E essa criança sou eu. Aquela criança que uma mãe não quis, mas ela quis com todo amor e carinho que ela sempre teve por mim e pelos meus irmãos. Um fato que eu sempre vou lembrar da minha mãe foi a primeira vez que eu saí para morar fora de casa sozinha. E assim, eu sou muito apegada à minha mãe e aquele momento da hora da despedida, eu não consegui conter a emoção, ela também não. E assim vai ser uma coisa que eu vou levar sempre para minha vida. Porque eu vi que ela é uma pessoa que eu não vou conseguir assim, viver longe, não vou conseguir viver sem ela. E eu sempre vejo as pessoas que não têm mãe, né, falando que queria poder ter dado o último abraço, o último beijo. E agradeço a Deus por isso. Muito obrigado por deixar minha mãe comigo aqui, porque a gente não tem idade. Você sempre precisa da sua mãe, não interessa se você tem 10, se tem 20, 50 ou 60. Você sempre precisa da sua mãe, só ela sabe te dar aquele abraço gostoso. E é a mãe, né, é insubstituível. Que eu tenho coragem de dizer que eu amo ela em qualquer lugar, porque nós, filhos de Dona Santina, nós temos coragem de abraçar, de beijar ela. Isso é uma educação que ela nos deixou, inclusive tento passar para minha família igual, porque é o princípio de toda felicidade, é a família. Eu demorei muito para entender quanto é difícil para você ser pai e mãe ao mesmo tempo. E foi só quando eu entendi a falta que um pai fazia que eu percebi o quanto você conseguiu ser forte e cuidar da gente para fazer com que a minha infância inteira eu nunca tivesse sentido falta dele. A gente só aprende a ser filho de verdade depois que a gente é pai. Então, depois que eu fui pai, que eu fui entender muito daquelas coisas que ela falava e que a gente achava sem sentido. Para mim é uma super mãe. Eu amo ela do jeito que ela é, desse jeitinho dela, carinhoso, chorona, que dá bronca, e é assim que a minha mãe é. E se um dia eu chegar na sua idade com 1% do que você é, eu já sou realizada. E a sua história de vida é simplesmente um exemplo, não só para mim, como a Maria Fernanda e o Fernando também, que está no céu. E tem aquela frase que, e se por um descuido Deus te fizesse eterno? Eu te amo muito, feliz Dia das Mães, eu amo você. Você é muito maravilhosa, mãe, você merece isso e mais 1 milhão de coisas, porque você é a melhor mãe do mundo. E eu só quero dizer, mãe, que eu te amo. E te desejo toda, mas toda a felicidade do mundo, porque se tem uma pessoa nessa vida que merece ser feliz é você. Eu te amo muito, 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 muito. Abra esse envelope e leia em voz alta, por favor. Então, vem que a gente estava falando ali. Qual seria a sua reação se você soubesse que sua mãe ouviu tudo?
sua reação se você soubesse que a sua mãe ouviu tudo? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Não pode ser. Não pode ser verdade, eu tô tremendo. Eu não tenho nenhum problema de abraçar ela, mas eu fico com vergonha agora. Vergonha do quê, meu amor? Tô escutando tudo. Ai, eu não sabia falar. Te amo, mãe. Você sabia que eu ia vir aqui? Eu também. Sua safada. Por que eu não faço pra É por você. E eu quero sempre que ela saiba que a gente ama muito ela como pessoa, como mãe, como mulher, como tudo. Ai, mãe. Agora eu tô com vergonha. Mãe, eu volto a te ver da antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar, depois perder. Perder o filho é como achar a morte. Perder o filho, quando grande e forte, já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo, o rouba. A velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. Assim parti. E nos abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste num silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de linar. Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te a fronte e não me atrevo. Quero acordar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me caiba esse direito. O direito de dar-te este desgosto, de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível, minha voz rouca murmurar: mamãe, sou eu. Eu bebi nas tabernas dos cretinos. Eu brandi o punhal dos assassinos. Eu andei pelo braço dos canalhas. Eu fui jogral em todas as comédias. Eu fui vilão em todas as tragédias. Eu fui covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci. As mães são esquecidas. Vivi a vida
vivi muitas vidas e só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança, e só agora, quando a dor me alcança, lembro quem nunca se esqueceu de mim. Não, eu não devo voltar, eu devo ir embora, ser esquecido. Mas que foi? De repente eu ouço um ruído, a cadeira rangeu, é tarde agora. Minha mãe se levanta abrindo os braços e me envolvendo num milhão de abraços, rendendo graças, diz: meu filho, e chora e treme, como fala e ri. E parece que Deus entrou aqui em vez de o último dos condenados. E o seu pranto rolando em minha face, quase é como se o céu me perdoasse, me limpando de todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Lembro que fui criança, que fui puro. Sim, eu tenho mãe, e essa aventura é tanta que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que me beija como agradecendo toda a dor que por mim lhe foi causada. Dos mundos onde andei, nada te trouxe, mas tu me olhas num olhar tão doce que nada tendo, não te falta nada. Dia das Mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada num amor fecundo. Olha, por mais que o homem seja um mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Obrigado. Oi, tudo bem? Estou aqui, segundo dia de gravação, segunda semana na verdade, né? Porque é um dia da semana para a gente poder se dedicar ao que a gente realmente ama, gosta de fazer. E eu estou no meu dia de folga, mas estou aqui produzindo o clipe da música que vai estar chegando nas plataformas já já. E eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Aqui, ó, só para você ter uma ideia de onde eu estou, não é sacrifício nenhum para mim, pode ter certeza, gravar num lugar como esse, né? Realmente muito bonito, vale a pena fazer o que a gente gosta. E é como diz o ditado, né? Provérbio antigo: se você ama o que faz, você não precisa trabalhar um dia sequer, porque você já está se divertindo. E é o meu caso aqui. Hoje é um dia especial, dia de concluir aqui a gravação do clipe que certamente vai impactar muitas vidas. Tenho certeza que você vai gostar, vai poder compartilhar e que vai transformar muitas vidas através dessa música. E olha, eu ouso dizer que na verdade a música Vertigem não é só uma música e que esse clipe não é só um clipe. Olha, eu não sei explicar, nem me pergunte como, que eu não vou saber dizer, mas basicamente é uma produção audiovisual que vai falar com você, vai falar na sua língua, vai falar para muitas pessoas, para cada pessoa de um jeito diferente. E eu acredito que, assim como nasceu para mim de uma forma divina, porque música para mim é realmente divina, e já vem, a gente só faz colocar no papel e pôr em prática, essa música certamente vai transformar muitas vidas, eu não tenho a menor dúvida disso, inclusive a sua. Então se prepara, que a Vertigem está chegando nas plataformas digitais já já nos próximos dias, e vem com clipe, que é para você conferir o resultado de todo esse trabalho aqui, ó. Isso aí, um abraço para você e me espera, hein? Estou chegando aí com a música Vertigem já já nas plataformas digitais. Aqui Jodel Santana com a participação especial, hein,
do missionário Falcão Freitas, que aliás também está ajudando a produzir e dirigindo essa produção aqui, Música Vertigem para você. O poder da música em sua vida. Às vezes a vida é um labirinto.